tem uma frase que eu acho que eu percebi como importante, que tem a palavra do 3 anos. Não tem um negócio assim que Ah, mudaram a idade? Você pode é. comentar sobre isso, por gentileza? Eles, na verdade, essa foram duas coisas que aconteceram paralelas. Eles fizeram alteração na caderneta SGT, né? E publicaram. E aí, ao mesmo tempo, o Ministério da Saúde fez publicações nas suas redes oficiais dizendo que o diagnóstico do autismo era aos 3 anos de idade, né? E que se você tivesse uma criança, que procurasse o médico. E aí, isso é, primeiro, contrário a toda a delimitação do autismo pelo próprio DSM-5, porque não tem idade mínima para diagnóstico de autismo, né? Eu tenho bebês, eu acompanho alguns bebês, assim, de famílias de bebês que já têm diagnóstico de autismo. O João podia ter diagnóstico com 6 meses, ele não teve, ele teve com 1 ano e pouco, porque os médicos também ficam mais receosos, querem observar mais. Tudo bem, se a criança está em intervenção, não tem problema. Mas eu tenho bebês que já tiveram diagnósticos enquanto bebês para terem acesso a direitos de intervenção, a tratamento no convênio, porque precisava do diagnóstico. Então, você não tem uma definição na comunidade científica de idade mínima para diagnóstico. Por outro lado, a gente tem uma pesquisa grande de psicolaboradores de 2019 que vai mostrar a estabilidade diagnóstica aos 14 meses. Isso. Então, assim, a pesquisa maior que a gente tem nesse sentido, né, e que é mais recente, ela vai mostrar a estabilidade diagnóstica aos 14 meses. Provavelmente essa criança que teve diagnóstico aos 14 meses, ela não perde mais o diagnóstico na vida adulta, vai ser para sempre, definitivo. Então, você tem, de novo, o governo federal, né, informando a população de um diagnóstico em tempo errado. E, Léo, a gente precisa intervir. A gente não consegue intervir sem diagnosticar a maioria das crianças. Claro. Não consegue, né? Então, assim, eu pesquiso bebês, né? Hoje a gente tem a gente não tem nenhum ensaio clínico randomizado, a gente tem estudos quase experimentais, assim, que vão intervir com bebês, né? Mas a ideia dessas pesquisas, o resultado dessas pesquisas, eles são muito promissores, eles precisam ser reproduzidos em grande escala, mas o que a gente tem hoje é um consenso, independente da idade que a gente vai começar esse diagnóstico, mas existe um consenso muito bem sedimentado na comunidade científica, que é sobre a precocidade do início ali dessa intervenção. Por quê? Porque você muda o que a gente chama de controle de estímulos do cérebro. A diferença no autismo, assim, basicamente, é a maneira com que aquela pessoa responde ao ambiente natural. Então, por exemplo, um bebê típico, né, sem autismo, ele olha para o rosto humano porque existe uma sensibilidade filogenética ali na nossa espécie, na nossa história evolutiva enquanto espécie, para que a gente busque estímulos sociais, uma vez que a comunidade ela é protetora. Aquela pessoa que vai me amamentar é uma mulher, então o bebê rastreia o rosto humano, né? Porque ele precisa olhar para essa pessoa, porque é proteção para ele, para sobrevivência, é uma coisa animal, assim. Eu preciso saber quem está me dando comida e saber que essa pessoa é segura, né? Para mim. E aí, o bebê autista, ele não vai ter essa característica cerebral dominante. Então, o que a gente faz? A gente aumenta a sensibilidade aos estímulos sociais. E aí a gente fala que a gente muda o controle de estímulos. Enquanto para o bebê autista, ele prefere olhar para a luzinha, para a sombra, para outros estímulos que não são sociais. E com isso ele perde a aprendizagem de linguagem, de reciprocidade, de imitação, porque ele está olhando para outras coisas, ele não está olhando para as pessoas, para as relações sociais. E quando a gente pega e fala assim, ó, a luzinha é legal, a sombra é legal. Claro que a gente não fala, né? A gente faz a intervenção para construir isso, só um modo de dizer. A gente fala, olha, a luzinha é legal, as sombras são legais, mas essa pessoa pode ser muito legal. E aí a gente começa a mudar a forma que aquele cérebro responde aos estímulos sociais. E isso não gera só uma alteração pontual, não é agora eu sou capaz de olhar para as pessoas. Ele gera uma alteração em cascata, porque se eu olho para a pessoa, então eu aumento a aprendizagem de vários elementos que relacionam àquela habilidade no ambiente natural. Então, quando você muda o controle de estímulo, você ganha potencial de desenvolvimento. Está intrinsecamente relacionado. Né? E a gente sabe fazer isso, deixa a gente fazer isso, porque a gente é muito bom nisso. Isso muda a vida. Cara, ô Lu, eu tô ouvindo a Poliana, que é engraçado, eu não faço uma coisa de autismo que eu não fico com raiva, né, cara? Eu termino com uma sensação de... A gente termina com uma sensação assim, você termina com a sensação, que merda, cara. Porque tem um conceito que eu e a Lu estudamos isso muito, o tal do rotular.
É porque eu não consigo voltar. Daqui a pouco eu vou na educação, tá? Por enquanto a gente está na saúde. Isso se chama labeling. A palavra rotular não está errada. E existe um conceito diagnóstico que diz o seguinte: o rótulo diagnóstico ele só é útil quando ele muda a tomada de decisão clínica. É isso. Então, eu vou dar um exemplo bobo. Eu falo assim, a Poliana tem lombalgia. Ah, não, vou falar outra coisa. A Poliana possui uma hérnia de disco L3, L4. O que isso significa? Porra nenhuma. As pessoas vão ter hérnias discais com o passar do tempo. Então, ela pode ter uma hérnia discal que deixa ela paraplégica e ela pode ter uma discal que não faz absolutamente nada. Então, rotular a Poliana como uma portadora de hérnia discal é a coisa mais inútil e aí sim, ela induz a tratamento desnecessário, ela induz a diagnóstico necessário. Na ortopedia tem um monte, síndrome do impacto subacromial. Aí você fala, o que você faz com esse diagnóstico? Sei lá, cara. Era melhor falar que o cara tem dor no ombro, porque os dois são inúteis, igualmente. Ele não muda a tomada de decisão clínica. E tem várias outras, assim. No caso do autismo, é exatamente o oposto. O contrário, Se você tem um mínimo de confiança para colocar esse rótulo no ser humaninho, seja criança ou seja adulto, as tomadas de decisão de educação, de saúde e da sociedade, elas mudam. Logo, rotular é importante. Sim. Porque eu tô vendo que... Eu nem preciso falar, né, Poliana? TDAH e autismo é assim... agora inventaram que todo mundo tem TDAH e autismo e tal. E talvez até pela ignorância. Eu tenho certeza que as pessoas não falam isso por maldade. É por ignorância mesmo. Só que, por exemplo, a minha sobrinha Estela, que trabalha comigo, a gente já falou dela outras vezes, que ela fez o diagnóstico ultra tardio de autismo. A partir do momento que deu o diagnóstico... Um monte de coisa nós passamos a cuidar dela ou entendê-la de forma diferente. E ela tem um ambiente mais harmonioso dentro da família. A gente sabe que a forma que ela tem que lidar com as suas frustrações é diferente. E de tudo. Você fala assim, caramba, era isso então. Né? O rótulo veio. Então, assim, é claro que... E aí, o cara que não entende de epidemiologia... E aí, né, cara, quando eu vejo assim, um assistente social... que tem formação em psicanálise, que é da área de humanas. Nada contra, não. A Poliana também vem da área de humanas. Mas a galera de humanas não entende essa porra desse negócio. Não entende. Não, a gente não faz ideia de nada, gente. Porque é contra... A gente concorda? Super tilelê, assim, eu achava o máximo ser tilelê até eu chegar, começar a pesquisar autismo. Aí eu falei, não é legal, assim, ser tilelê.